Jornal Mercosul. Oferecimento Rádiocom, revenda Premium Motorola em Curitiba. Paraná lidera casos de gripe A no Brasil e doença entra na lista das mais perigosas no estado. Mais de 1.200.000 imigrantes ilegais no país. E Paraná recebe comitê para tentar regularizar a situação dos estrangeiros. E veja também, o Ministério Público investiga Banco HSBC por colocar detetive atrás dos funcionários. Denúncia aponta que banco invadia a privacidade dos funcionários que estavam afastados por motivo de doença. Manual contra a criminalidade. Moradores de bairro Nobre de Curitiba editam cartilha com dicas para prevenir assaltos e sequestros. E na entrevista de hoje vamos falar sobre um número alarmante. Por dia, uma pessoa morre no estado vítima de acidente no trabalho. E você vai ver também o futuro da greve da Universidade Federal do Paraná. E as consequências negativas para a comunidade acadêmica. Estamos com 60 dias de paralisação. Quase que certamente invadiremos 2013 com aulas ainda para finalizar o segundo semestre de 2012. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal Mercosul. Olá, uma boa tarde para você. Olá, boa tarde. O Paraná é o estado com o maior número de casos confirmados de gripe A no Brasil. São 720 até agora e 23 mortes, um aumento de 64% em relação ao último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Com os novos dados, a gripe e as doenças respiratórias entraram para a lista da Secretaria de Saúde das doenças que precisam de maior vigilância. E o novo lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde já chegou ao estado. Um segundo lote da vacina contra a gripe A, com 200.000 doses, chegou essa semana à Secretaria de Estado da Saúde. Todas as pessoas que estão no grupo de risco e que ainda não foram imunizadas devem tomar a vacina. Quem vai nos falar mais sobre esse assunto é o Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Cesifredo Paz. Cesifredo, quem deve tomar a vacina? Crianças que não foram vacinadas da faixa de 6 meses a 2 anos, idosos, gestantes. E também havendo disponibilidade nos municípios que se vacine crianças de 2 a 3 anos e também adultos que tenham doenças crônicas. Tudo dependendo do número de doses que esteja disponível. A Secretaria está orientando os municípios, então, para vacinar essas crianças de 2 a 3 anos. Isso mesmo. É um grupo de risco também. Nós entendemos que, nesse momento, é possível estender a elas. E onde a população encontra a vacina? Nos postos de saúde das secretarias municipais de saúde. Qual o horário de atendimento? Normalmente é das 7 até as 19 horas. Há postos que ainda atendem até mais tarde. Existe previsão aí de chegada de um novo lote de vacinas? Estamos em negociação com o Ministério da Saúde. O Ministério está procurando importar vacinas e deveremos até sexta-feira ter uma definição. Obrigada pelas informações. É com vocês no estúdio. E o frio pode ter feito a terceira vítima esse ano no Paraná. Foi em Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba. Um homem de 39 anos, servente de pedreiro, foi encontrado morto embaixo de uma marquise. Testemunhas disseram que ele tinha se desentendido com a esposa na noite anterior e passou a noite no bar. Ele foi encontrado morto hoje de manhã sem qualquer lesão e o IML trabalha com a possibilidade de hipotermia. E o aumento no número de imigrantes ilegais no país, Eduardo, pode ser um reflexo de um bom momento da economia brasileira. Muitos vêm para o Brasil na tentativa de um bom emprego ou até mesmo de melhorar de vida. É verdade. Tem uma outra situação também, que é de pessoas que vêm de outros países que estão em crise, em guerra civil, são os chamados refugiados. E o Paraná conta agora com um comitê para tentar regularizar a situação desses estrangeiros. 1.200.000 imigrantes e 4.500 refugiados estão no Brasil sem nacionalidade brasileira. O Comitê Estadual vai orientar os agentes públicos sobre os direitos e deveres dos estrangeiros junto aos órgãos oficiais, desde os municípios até o governo federal. Um papel essencial, fundamental.
o Estado, através de todas as políticas públicas, tem que se articular, seja na área da educação, do trabalho, da saúde, da assistência, fazer esta articulação dentro de uma política nacionalmente traçada para essa finalidade, havendo também a necessidade desta articulação com organismos nacionais, comunitários e internacionais, para que todos nós, no Paraná, possamos atender de uma maneira correta, justa, cidadã, dentro de princípios internacionalmente aceitos, né, os migrantes e os refugiados. Os imigrantes não são obrigados à nacionalização no Brasil, mas poderão ter todos os direitos, desde que sejam regulamentados. Este é o papel mais importante do comitê. A verdade é que nós já estamos trabalhando com os comitês estaduais de Rio e de São Paulo, mas eles são só para refugiados. Até porque lá tem muito mais refugiados que aqui em Paraná. Paraná não tem muitos refugiados. Mas, sendo este um estado que tem tido uma tradição histórica de migrantes, tem sido um estado que tem sido construído muito com migrantes, é importante também que o comitê seja mais abrangente para poder ajudar não só os refugiados, mas também os migrantes. E é a verdade que é o primeiro aqui no país que vai cuidar não só dos refugiados, mas também dos migrantes. Mesmo com todas as facilidades para entrar no Brasil, o imigrante, para ser brasileiro, deve seguir uma série de normas impostas pelo governo. Uma das condições para poder naturalizar-se é ter a residência permanente anterior. E essa residência permanente, ela deve existir já, a pessoa já deve tê-la há pelo menos 4 anos. Então, por exemplo, se uma pessoa de outro país vem para o Brasil de uma forma regular, obtém a residência permanente, por uma das maneiras que a legislação permite, após 4 anos desta residência permanente, ela pode dar início ao processo de naturalização. Mas é importante destacar que a naturalização é sempre uma opção da pessoa. Ninguém é obrigado a naturalizar-se. Por quê? Porque depende da pessoa desejar a nova nacionalidade ou querer permanecer só com a própria. Ao mesmo tempo, há países que permitem a dupla nacionalidade e, neste caso, quem tiver uma outra e obtiver também a brasileira não tem nenhum prejuízo. Mas não é que seja muito difícil, apenas aguardar os tempos previstos na lei e depois obter a documentação adequada, que é uma documentação um pouco vasta, mas perfeitamente possível de ser obtida. Mas se estão no Brasil, é porque encontraram aqui melhores condições dos países de origem e hospitalidade. O padre haitiano Gusco Lucien é prova de que o brasileiro atende bem e respeita o imigrante. No meu caso, fui muito bem recebido no Brasil, muito bem acolhido desde quando eu cheguei em São Paulo. Tive todo o apoio dos brasileiros e muitos amigos eu fiz. Não demorei muito tempo para fazer amizade e os meus amigos brasileiros me ajudaram muito para me adaptar um pouquinho nessa nova realidade, nessa nova cultura. E ainda hoje aqui no Jornal Mercosul, o Ministério Público investiga Banco HSBC depois de denúncia que o banco colocava detetives atrás dos funcionários. E já no próximo bloco, você vai ver que uma pessoa morre por dia no Paraná vítima de acidente de trabalho. Agora vemos imagens ao vivo aqui de Curitiba, 13 graus nesse momento. Esse horário aí está errado, agora são 5 horas e 7 minutos. A gente volta já já. A comunicação da sua empresa está assim. Você precisa conhecer a Radiocom, sempre inovando e buscando soluções modernas em radiocomunicação. Mototurbo, o mais avançado sistema digital de rádio de 2 vias que integra a comunicação de voz e dados. Canopy, sistema de banda larga sem fio, acesso à internet em alta velocidade. Radiocom, revenda premium Motorola, laboratório técnico com alta tecnologia. A Radiocom está sempre na frente. Radiocom, rompendo barreiras. 3333-2140.
Atenção! Curso superior à distância bacharel em Teologia, através de convalidação de cursos livres já feitos. Duração aproximada 12 meses. Mensalidades a partir de R$ 216,07. Aulas uma vez por semana via internet. Disponível em todo o Paraná. Reconhecido pelo MEC. Conteúdo e certificação Sesumar. Convênio com o Sistema Mercosul de Ensino à Distância. Inscreva-se já. cimead.com.br 41 30 29 21 21. Peixes gordos e linhaça. Possuem ação terapêutica e preventiva, principalmente em doenças cardíacas. Suas funções: ajuda a reduzir a pressão arterial, trata a artrite e o reumatismo, combate a psoríase e a dermatite, evita a formação de coágulos no sangue. As fontes mais ricas de ômega 3 são o salmão, o arenque, o atum fresco, a sardinha e a cavalinha. Seu consumo deverá ser de 2 vezes na semana na proporção de 120 gramas. Prepare-o grelhado, cozido ou ensopado, evitando a fritura. Estar na moda, fazer a viagem dos seus sonhos ou comprar aquele carro que você procura com a parcela que cabe no seu bolso é aqui no programa Automix, que estreia dia 21 de julho às 16 horas aqui na Rede Mercosul para todo o Brasil. Espero vocês aqui. Uma pessoa morre por dia no Paraná vítima de algum acidente de trabalho. A média, por exemplo, é maior que a mortalidade por doenças como a dengue. Vamos falar mais sobre isso aqui no estúdio. E quem está com a gente é o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Paraná, Adir de Souza. Adir, muito obrigado pela presença. Boa tarde. É obrigação nossa estar aqui e falar desse tema aí que é tão sensível aos trabalhadores e à sociedade brasileira. Como a Thaís falou agora, é uma doença que mata mais que a dengue aqui no Paraná. É um número bastante significativo, né? Mata mais que a gripe, que vocês citaram agora há pouco aqui, de 22 casos, 23 casos de morte. Eu tenho certeza que no Paraná, em média, esses últimos anos, morrem em média 200 trabalhadores por acidente de trabalho. Isso aí não tem como dar vacina, né? Então só existe uma saída, é educar. Então precisa de ações do governo, do estado, do município, do governo federal, dos sindicatos de trabalhadores, dos sindicatos patronais, né, dos empresários, educar os trabalhadores, né, educar para a prevenção, criarmos uma cultura, que é isso que vocês estão ajudando a fazer aqui com muita competência. A gente tem aqui alguns dados. Desde 2006 foram registrados 9.729 acidentes. É muita coisa. É muita coisa. Morre por ano no Brasil, em média, 3 mil trabalhadores. Com certeza absoluta, isso, as estatísticas são muito frias, morre 3 mil, né? Mas se a gente imaginar que foram 3 mil pais ou mães que morreram durante o trabalho, para essas pessoas o índice de acidente é 100%. Né? A dor que você segue no seio da família, e sem contar que essa família fica desamparada. Né? Então, eu acho que precisa, é muito importante os meios de comunicação falar desse tema. E o acidente do trabalho, existe um protocolo do Ministério da Saúde, igual o da dengue. Deve ser comunicado como uma doença, uma meningite meningocócica. Toda doença deve ser comunicada. O acidente do trabalho também deve. Só que ainda há um preparo. Hoje em dia, no Paraná, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador, o secretário Michele Caputo, nós fizemos 22 ciclos de debates no Paraná, no ano passado. Mas é uma coisa que devia ter feito há 50 anos atrás. Sabe? Nós estamos muito atrasados. Para que chegue num postinho lá em Santa Isabel do Ivaí, a mocinha lá que atende no posto de saúde saiba, caiu. Aonde? Que estava trabalhando, estava fazendo um muro e caiu. Então, acidente de trabalho. Foi na fábrica, prendeu o dedo. Essa cultura que nós precisamos resgatar da sociedade. Adir, agora quando a gente fala em acidente de trabalho, é tudo muito amplo, né? Quais são os setores que têm mais problema, em que ocorrem o maior número, né, de acidentes? Ocorre muito. Construção civil. A construção civil é porque está exposto, né? Geralmente o acidente de trabalho é dentro de uma cidade, geralmente, e a imprensa vê, o povo vê. Mas acontece muito acidente. O ano passado ocorreram no Paraná 800 amputações de dedos e mãos. E isso ainda que agora que a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo isso. E somos os únicos no Paraná que estamos fazendo isso, o único no Brasil, esses dados. Então é muito grave. E esse lá na empresa, na indústria, na fábrica, vai lá, aqui em Curitiba, vai lá para o HT, para o Evangelho, para o Cajuru, e não se fica sabendo, né? Então, a construção civil está muito exposta, que é uma indústria viva, né? Que está ali, a sociedade está vendo aquela obra. Tem mais, né, risco mesmo. Tem mais riscos, e ela é diferente. É diferente porque esses trabalhadores nunca foram educados para isso.
Ele não foi educado, os profissionais da construção civil, que é o carpinteiro, o armador e o pedreiro, se você for perguntar para qualquer trabalhador, eles nunca fizeram curso para ser pedreiro, para ser armador, para ser servente. Então, eu até brinco, né, que quando cai um prédio, a culpa geralmente é do engenheiro, porque os trabalhadores não tinham responsabilidade, porque eles não conhecem, eles não fizeram curso. Se eles não fizeram curso para fazer sua profissão, você imagine para cuidar da vida, para ter esses outros cuidados, né, e ser educado para isso. Nós precisamos ser educados para isso. E a quem o senhor acha que caberia essa obrigação, né, de preparar melhor esses funcionários? A própria empresa, o senhor acha? É a empresa, porque somente a empresa tem o lucro, né? O trabalhador tem um salário, a empresa tem um lucro sobre o trabalho dele. Claro que toda a sociedade, o Estado não pode se omitir. O Estado, o município, nem o governo estadual, nem o federal não pode se omitir do seu papel na sociedade. Tanto é que o ano passado, o governo federal aprovou, claro, com debate com a sociedade, com as centrais sindicais, com os sindicatos patronais, aprovamos uma Política Nacional de Segurança e Saúde. E ela tem o PLANSAT, que é um Plano Nacional de Segurança e Saúde. Mas se não tiver cobrança da sociedade, isso não vai acontecer nada. Infelizmente é assim no nosso país. Porque foi com pressão, então, tem que ter pressão, tem que ter cobrança. E dentro desse Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, com certeza absoluta, está lá a inserção do currículo, no currículo escolar. Né, discutir com os profissionais de educação, com os pedagogos especialistas de educação de adultos, né, para entrar na escola, para entrar na formação da escola. Quando um engenheiro sair de uma universidade, um mecânico, qualquer profissional, sai com a formação, lembrando que vai lidar com gente, com ser humano, né, que custa tanto para o nosso país. Agora, Adir, a gente está falando de acidente, uma situação imponderável que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, como as pessoas às vezes passam boa parte do tempo no ambiente de trabalho, às vezes também aumenta a chance da pessoa se acidentar no ambiente de trabalho, né? Uma pessoa que se acidenta, que sofre alguma lesão, o que ela tem que fazer assim que acontece o acidente? Boa pergunta. Claro, tendo trabalho, procurar ajuda, né? Mas digo em relação à situação formal mesmo. O aspecto legal, né? Sim. Então, o que é acidente de trabalho? Os advogados lá, está na lei lá, né? Tem que estabelecer um nexo causal. Trocado em miúdo, você está fazendo alguma atividade, qualquer trabalho, e sofreu um acidente de trabalho, sofreu uma dor, uma lesão, ou ficou doente, é acidente de trabalho. A doença, às vezes, não é muito caracterizada. Hoje em dia, se fala mais na LER-DORT, né? Nos trabalhos de tarefas finas, na área de informática, na indústria do frango, aí dos abatedouros, tem muito problema disso, de doença, né? Lesão por esforço repetitivo, então é considerado mesmo. É doença do trabalho. Toda doença. Ninguém fica doente de férias. Já viu alguém ficar doente em férias? Né? É onde a gente sara. Ninguém fica em casa, na chácara, ninguém fica doente. O que adoece o ser humano é o trabalho. Então, e o trabalho não é para isso. O trabalho é para dar dignidade, respeito. Para você ser respeitado na sociedade, você precisa do trabalho, né? Um homem sem trabalho não tem honra, já dizia Gonzaguinha, né? Então, nós precisamos resgatar essa. E é importante o trabalho na nossa vida, né? Nós estamos vendo um momento importante no país, principalmente Curitiba, né? Curitiba, nós podemos dizer que estamos em política de plano emprego, que é aquilo que os países comunistas falavam, de ter uma política de plano emprego. Mas não precisamos se acidentar para isso. E a empresa é sempre responsável pelo tratamento do funcionário? Com certeza absoluta. Todo acidente de trabalho deve ser comunicado. Tem uma CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Tem que comunicar a Previdência, levar a comunicação do acidente lá no hospital, em 24 horas, correto a ser isso, para que o trabalhador tenha garantia. Se ele for ficar no benefício acidentário, ele não vai receber o salário integral. Como acidente de trabalho ou doença de trabalho, ele já vai ter prejuízo se não fizer correto. Entendeu? E a empresa também pode responder também por isso, por não fazer a comunicação. E é muito omitida a comunicação. Sabe? No caso de LER-DORT, um técnico de segurança, um engenheiro, às vezes é proibido. Tem que ser o médico para assinar, né? Se você tiver alguém alcoólatra aí, no trânsito, né? Se não for um médico para dizer que o cara está bêbado, não pode. Ninguém pode dizer, só o médico que pode atestar que ele está bêbado. Né? Pode matar 2, 3, mas tem que ter um médico para escrever que ele está bêbado. Tá certo, obrigada pela participação, uma boa tarde. Eu que agradeço, porque isso é importante para todos nós, para a sociedade brasileira, principalmente para o nosso querido Paraná. Tá certo, boa tarde. Tá certo, obrigada. E veja a seguir, greve dos professores da Universidade Federal do Paraná completa 2 meses. Vamos saber as consequências da paralisação para a comunidade acadêmica. Vamos ao intervalo, voltamos já.
Viajar de trem de encontro ao verde exuberante da Serra do Mar em direção às cidades históricas do litoral paranaense. É um dos mais belos e inesquecíveis passeios pelos trilhos do Paraná. A estrada de ferro foi construída há mais de um século e possui 110 quilômetros de pura emoção. Embarque com a Serra Verde Express na encantada viagem pelos trilhos da natureza. www.serraverdeexpress.com.br. Fone 3323 4007. Atenção! Curso superior à distância bacharel em Teologia, através de convalidação de cursos livres já feitos. Duração aproximada 12 meses. Mensalidades a partir de R$ 216,07. Aulas uma vez por semana via internet. Disponível em todo o Paraná. Reconhecido pelo MEC. Conteúdo e certificação Sesumar. Convênio com o sistema Mercosul de ensino à distância. Inscreva-se já. cimead.com.br 41 30 29 21 21. Um avião da Força Aérea Brasileira levará ao estado do Pará os corpos das 10 pessoas que morreram no acidente com um ônibus no início da semana. Elas estavam em uma excursão que vinha a Curitiba. Todos os corpos já foram liberados pelo Instituto Médico Legal. E há 60 dias, os professores da Universidade Federal do Paraná estão em greve. Em uma assembleia, amanhã vai definir se eles voltam ao trabalho. Mas o Comando Geral de Greve já orientou os professores a rejeitarem a proposta do governo. 95% das universidades e institutos federais do país estão parados. Na pauta de reivindicações dos professores estão a reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho e infraestrutura. Uma nova proposta feita pelo governo federal está sendo analisada pela categoria em assembleias. Amanhã, no início da tarde, os docentes da Universidade Federal do Paraná devem votar se encerram ou não a greve. O governo praticamente esgotou seus recursos disponíveis nesta proposta. São 3,9 bilhões, é um investimento que seria desdobrado em 3 anos, 2013, 14 e 15. Há reflexos mais fortes para os docentes que têm mestrado e doutorado e para aqueles que têm dedicação exclusiva à universidade. Há algumas outras alterações, como agora o titular é uma continuidade na carreira, não tem que interromper o contrato e fazer um novo. Enfim, há uma série de mudanças, né, na carreira, algumas das quais já estavam na mesa desde 2010, no diálogo com a categoria docente, e outras que foram novidades agora. Nós estamos aguardando, né, que os professores avaliem a proposta. Durante esta semana, até a próxima sexta-feira, dia 20, haverá rodadas em todas as universidades federais que estão, a maioria em greve, né, paralisadas, e ver se o movimento docente acata essa proposta do governo ou apresenta uma contraproposta, né? O período sem aulas não deve cancelar o semestre nem alterar o calendário do vestibular. O nosso calendário, sempre a tradição é assim, quando termina a greve, nós aí temos uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que avalia quantos dias foram perdidos, quantos dias letivos, né, foram de fato prejudicados pela paralisação. Fazemos um calendário de reposição e já fazemos o calendário do semestre seguinte. Esse ano, pelo prazo, já estamos com 60 dias de paralisação, quase que certamente invadiremos 2013 com aulas ainda para finalizar o segundo semestre de 2012. As reivindicações dos professores foram abraçadas pelos estudantes. No dia 29 de maio, os alunos da UFPR também entraram em greve. Além de apoiar os docentes, eles desejam mais incentivos ao estágio remunerado e investimentos na assistência estudantil. Um grupo de universitários chegou a ocupar a reitoria como forma de protesto e já está há mais de uma semana no local. Mas a coordenação do Diretório Central dos Estudantes se posiciona contra a manifestação. A gente vinha construindo a greve estudantil e a ocupação, na verdade, ela se deu num momento bastante precipitado, em meio a uma negociação que já acontecia com a reitoria, né? E isso acabou atrasando um pouco esse processo de negociação. Por isso, o DCE foi contrário à ocupação e até hoje se posiciona porque não acredita que essa pressão deveria acontecer nesse momento. O Ministério Público está apurando uma denúncia contra o banco HSBC. A instituição teria contratado detetives para investigar a vida particular de funcionários afastados por doenças do trabalho ou que aguardavam o benefício. A denúncia aponta que 164 funcionários do HSBC, do Paraná e de outros 5 estados teriam sido alvo das investigações.
Uma empresa de Curitiba, agência de informações confidenciais, teria sido contratada pelo banco para vasculhar a vida particular dos bancários afastados por motivo de doença ou daqueles que aguardavam o benefício. A intenção era descobrir se o funcionário mantinha alguma atividade remunerada. Os investigadores chegavam abordavam o bancário afastado, alegando alguma pesquisa ou a distribuição de material de alguma candidatura política, e o bancário fragilizado pelo seu adoecimento acabava entrando na conversa, convidavam para entrar na sua residência. Isso tudo era registrado com imagem, fotos, uma verdadeira invasão da privacidade, né? Não só essa invasão da privacidade, como ele era literalmente vigiado de manhã à noite, onde ia no supermercado, farmácia, academia, lazer com a família. Tudo isso foi registrado com fotos e imagens. A categoria alega que o HSBC teria agido de má fé e violado o direito de privacidade. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Bancários, a instituição deveria investir na melhoria das condições de trabalho dos funcionários. Aproximadamente 1.200 bancários se afastam por mês por problemas de saúde. E metade deles com problemas psíquicos, né, que vão desde uma pequena depressão até uma tentativa e algumas vezes consumação de um suicídio, ou ainda essa própria questão de Ler-Dort, né? Então, infelizmente, hoje a categoria com certeza é a que mais consome